Bem, galera, a ideia hoje é a gente começar a conversar sobre o questionário de passagem de grau e vou começar compartilhando um pouquinho do parágrafo inicial dele. Então, lá no comecinho, quando você recebe o arquivo, tem um espaço para você pôr seu nome, a data, o instrutor, etc. E tem um parágrafozinho em itálico, 3 parágrafos, que a gente geralmente não lê. Então, acho válido. Prezado aluno, neste momento você ainda não está praticando o swastika. A aula de iniciantes é uma introdução simplificada. Este teste é para que você possa ser promovido ao grau amarelo, Sadhaka, e tenha acesso à sistematização. A seguir, você tem o desafio de responder todas as perguntas sem utilizar a palavra mágica, a modo de treinamento para quando for explicar a amigos, familiares e conhecidos do que se trata a nossa cultura de reeducação comportamental. Mais acima, você indicou o nome do seu instrutor atual, que o está acompanhando na sua turma. Mas lembre-se de que todo aluno, caso sinta necessidade, pode trocar de instrutor dentro da sua escola e, inclusive, trocar de escola, usufruindo da liberdade, que é o nosso bem mais precioso. A Nath, acho que tem uma história interessante para compartilhar sobre a palavra mágica. Qual é essa palavra mágica, Nath? Conte um pouco pra gente. Então, vou contextualizar para a Gabi, para quem estiver assistindo na sequência, né, na gravação, mas o The Rose Method, há 15 anos, ele migrou de uma filosofia antiga para a metodologia que é hoje, que engloba uma parte técnica, uma parte conceitual. Quando eu entrei, já estava nesse momento de migração, mas a escola onde eu comecei a ser aluna, já estava nesse novo modelo de The Rose Method. Então, eu quase nunca ouvia a palavra yoga. E como a gente estava querendo fazer essa transição de segmento, praticamente ninguém usava. Quando eu li o questionário e lia textos do professor De Rose, sempre estava a falar: evite utilizar a palavra mágica. E para mim a palavra mágica era a palavra mágica. E aí eu ficava, cara, por que será que a gente tem que evitar usar a palavra mágica? E ok, né? O Ser Forte tem um capítulo sobre isso, mas não achei nada demais. Então eu fiquei assim um bom ano com isso na cabeça, até um dia numa aula do professor De Rose, ele falar, não, a palavra mágica, yoga, aí caiu a ficha. E de forma bem engraçada, muitos alunos e alunas recentemente também tiveram a mesma dúvida, né? Sem, não sabiam o que era a palavra mágica. Eu acabei de descobrir. Pois é. É bem frequente isso, então a palavra é essa, e a ideia é justamente encontrar formas mais objetivas de explicar tudo aquilo que a gente ensina sem se restringir à parte técnica, que é o que muitas vezes acontece para quem conheceu antes, né? Então, valia contextualizar essa primeira parte. E aí a gente vai lá. Todas as questões têm, antes de começar a questão, o capítulo a que se refere. Então, a primeira pergunta está dentro do capítulo aos colegas e à comunidade em geral. E aí, a grande estratégia é ler a pergunta primeiro, assim você já vai para o capítulo com uma leitura um pouco mais dinâmica, né? Então, essa pergunta é: qual foi a intenção do autor ao escrever essa introdução? É uma introdução breve, então, para quem ainda não fez a leitura, acho que vale a nossa leitura. Então, vou compartilhar aqui a tela, que acho que facilita, né? E vamos lá. Esta edição foi reestruturada em 2010, ao raiar dos meus 66 anos de idade. Senti que o livro precisava ser praticamente reescrito pelas razões que vou expor neste preâmbulo. Retirei do livro qualquer frase que eu ou os meus revisores identificássemos como potencialmente polêmica ou impertinente.
A presente declaração é um exercício de humildade que, com a vida, estou aprendendo a cultivar. Espero ser bem-sucedido nessa dura empreitada para que tudo seja justo e perfeito. Na primeira parte de minha existência, tive que lutar bastante para me aprumar, como você vai constatar nas próximas páginas. Eu era muito moço. Comecei a lecionar há mais de meio século. Aos 16 anos de idade, passei a maior parte da minha vida sendo considerado muito jovem para desempenhar este instrutorado e as funções a que me propunha. No afã de vencer as resistências, posso ter sido arrogante ou agressivo e talvez tenha ofendido alguém involuntariamente. Quero dedicar esta segunda parte da minha existência, os próximos 66 anos, para compensar e corrigir algum mal entendido que eu eventualmente tenha feito. Só não erra quem não faz. Então, certamente errei muito. Pelos meus erros, peço sua indulgência. Se você me conceder uma segunda chance, eu agarrarei com gratidão e procurarei retribuir da melhor forma possível. Mesmo nesta idade, ainda estou disposto a aprender e melhorar. Que este seja o meu pedido de desculpas a você se no passado fui muito intolerante ou se cometi alguma outra falta. Espero que com as modificações feitas na obra, esta 40ª, eu estou com a 40ª edição, ele já está algumas edições à frente. Seja do seu agrado. Mesmo com a faxina que fizemos, sem dúvida restam muitas passagens que podem ser interpretadas como antipáticas ou ranzinzas. Se apesar disso, algo escrito aqui ferir suscetibilidades de alguém, estou aberto a críticas e a sugestões para que a próxima edição seja ainda mais aprimorada. Aquele que tiver colaborado com suas críticas, tornar-se-á meu parceiro para melhorar o livro e o nosso trabalho. Obrigada pela compreensão. Não importa como você começa, e sim como você termina. Autor desconhecido. Então, resumindo aqui a história, qual é a resposta da nossa pergunta? Qual foi a intenção do autor a escrever esta introdução? Então, Gabi, quer compartilhar a sua visão? Já que você já respondeu essa, acho que é válido. Sim, sim. Acho que eu resumi bastante a resposta, tá? Mas acho que a ideia era se desculpar, basicamente, caso tenha feito mal a alguém, já que quando ele escreveu a primeira edição ele era muito jovem. E eu coloquei basicamente isso, na verdade, como resposta. É meio que esclarecer os fatos, né? Se desculpar e É isso dar mesmo. uma segunda chance. É isso mesmo. E aí vamos lá para a próxima parte. As próximas duas perguntas, a 2 e a 3, são sobre o capítulo Uma Autobiografia Sísmica. Aí a segunda pergunta, o autor explicita a que se propôs ao escrever este livro? Qual é esse objetivo? Então vamos lá falar um pouco sobre isso. Vou mudar aqui o capítulo. Vou dar um share de novo com vocês. Então essa tá fácil, né? Então já logo no início ele diz: é inegável a necessidade de registrar e tornar pública a verdadeira história do surgimento desta revolução cultural que está ocorrendo nos albores do terceiro milênio. Esta revolução tem como proposta uma volta às origens. Como está sendo feito isso? Baseado em quê? Será um movimento autêntico ou equivocado? Isso tudo eu vou tentar esclarecer um pouco mais nessa obra. Fui o epicentro involuntário do terremoto providencial que trouxe à superfície tesouros arqueológicos do período pré-clássico, de valor incalculável. Para que se compreenda esta proposta, é preciso travar contato com a história legítima dos acontecimentos, que lhe deram origem ano após ano, acaso após acaso, mas sem a informação certamente distorcida dos rumores proliferados por pessoas que não chegaram a conhecer o nosso trabalho. Voltando lá na pergunta, qual é esse objetivo? Então, é tornar pública
essa história vindo das palavras do próprio autor. E aí a terceira pergunta vem de encontro com essa, né? Então, por que há necessidade de registrar e tornar pública a verdadeira história do surgimento desta revolução cultural que está ocorrendo nos albores do terceiro milênio? Então é interessante que ele cita até as mesmas palavras, né, para facilitar justamente a localização. Urge esclarecermos tudo isso em vida, uma vez que as versões desencontradas foram muito inexatas. Elas surgiram justamente pela falta deste relato, apresentando em primeira mão a versão mais correta, a daquele que viveu os fatos e não daqueles que ouviram dizer. Aí depois ele continua falando um pouco sobre os 50 anos de profissão, as viagens à Índia que dão o peso para tudo que ele tem escrito. Ju, quer comentar alguma coisa sobre essas duas questões? Oi, não, pode ir seguindo. Podemos seguir? Vocês aqui. Uhum. Ah, tá. Gabi, tem alguma dúvida com relação às respostas que você deu nessas duas? Não, acho que está em linha com o que você falou ali. Legal. Depois a pergunta número 4 está dentro do capítulo Resumo do que você vai encontrar neste livro. E a pergunta é: o autor quer convencê-lo de alguma coisa? Então, todas as perguntas que estão com resposta padrão ali, elas estão meio que realmente textualmente no capítulo. Então, isso facilita encontrar. Vamos lá para este capítulo. De novo, share. Aí ele explica um pouco como vai ser o livro aqui no início, que tem vários tipos de capítulos diferentes, com objetivos diferentes. Fala, este não é um livro didático, a ideia aqui é só conversar um pouco descontraídamente com os meus amigos, contar uns casos, registrar para a posteridade o trabalho já realizado, definir parâmetros para os que vão prosseguir com a nossa obra nas gerações futuras. Aí ele indica, se não gostar de alguma coisa, pode saltar, ir mais adiante, pular para um capítulo que você goste mais. E aí vai indo. Esse é um ponto interessante, né, sobre todos os livros do professor De Rose, que quebra um pouco o paradigma nosso de ler e manter o livro o mais perfeito possível, mas na verdade a ideia é que lê os livros com uma caneta, vai anotando, vai rabiscando tudo o que quiser, que isso também vai aumentando o nível da assimilação daquele conteúdo, né? Então, mesmo não sendo um livro didático, qualquer livro você pega, lê. Eu sempre levava bronca se eu dobrava uma página, mas aprendi depois a ler tudo com papel e caneta. É bem legal essa leitura. Sim. E acho que até mesmo essa liberdade que ele concede sendo autor, né, sendo a pessoa que escreveu, ele mesmo vira para você e fala: olha, não tá a fim de ler esse capítulo? Pula para outro. Porque realmente, às vezes, tem temas que naquele momento não nos interessam tanto e temas que a gente está mais afim. E de uma hora para outra, a ideia é que livros que a gente goste, livros bons, a gente volta e releia muitas vezes. E releia muitas vezes. Então, quando a gente deixa marcado, dá a oportunidade de você vir de novo no livro e encontrar uma obra totalmente nova, olhando capítulos que você eventualmente não tenha lido. Então é bem interessante. E aí chegamos aqui, neste parágrafo em que ele te dá a resposta. Às vezes, ao escrever, você domina a eloquência. Oi? Posso só fazer um comentário? Sim. Antes de você avançar. Isso de marcar e reler os livros é algo muito legal. Eu tenho super esse hábito. Eu te mostrei aqui, ó, cheio de post-its. E aí eu falei, deixa eu pegar o livro que estamos
falando, ele também é assim, ó, todo marcado. E é muito legal isso, porque cada vez que eu volto, eu vejo uma anotação que eu fiz nesse post-it, daí eu abro e vou ler para encontrar onde que está isso. E é interessante que às vezes eu encontro outra coisa, eu falo, nossa, hoje eu não teria destacado essa parte, destacaria essa outra. Né? No caso do Ser Forte, são as respostas, que estão todas marcadas aqui. Mas em outros livros tem sei lá, pontos que me chamaram a atenção, e é interessante como cada fase da vida, uma outra parte chama mais a atenção. E o Ser Forte é um livro muito bom, de você sempre voltar e reler, porque, bem, além do autor sempre atualizar, né? Vive tendo edição nova, é isso, tem passagens que não te marcam no momento, mas depois vão te marcar. Exatamente. Com esse livro, você citou que o autor sempre está atualizando, né? Já aconteceu de eu ler em alguma edição mais recente um capítulo e falar, nossa, que legal esse capítulo novo. Aí eu pego a edição antiga, que eu já tinha lido, vou lá olhar, tem o mesmo capítulo. Não tinha me chamado a atenção como chamou da vez seguinte, sabe? É muito divertido isso. Então, mas vamos lá à resposta. Às vezes, ao escrever, excedo-me na eloquência. Por isso, quero deixar bem claro que não desejo convencê-lo de coisa alguma. Interprete minhas palavras apenas como dados adicionais para a sua informação. Não mude de opinião. Repudie o proselitismo. Ou simplesmente expor meus pontos de vista. Se você sintonizar com eles, caminharemos juntos. Caso contrário, terá sido uma experiência a mais. E separar-nos-emos enriquecidos. Tanto num caso quanto no outro, terei satisfação em receber um feedback seu. Será uma maneira de sentir que valem a pena as madrugadas que passei em claro durante anos, escrevendo, revisando e polindo este livro para você. Bom, então conseguimos aí mais uma resposta e com isso vamos para a questão número 5. A questão número 5, ela é sobre o capítulo As Árvores e as Pedras. Ela é uma resposta interpretativa e então significa que você deve ler o capítulo e ver o que você quer escrever a respeito dele. E a pergunta é, qual foi a mensagem deste capítulo? E aí eu pensei, como é que eu vou compartilhar isso nesse bate-papo de hoje? E eu vou compartilhar algo que muitas vezes a gente demora um tempo para descobrir nos dias atuais, mas que está lá disponível no Spotify, que é o álbum Mensagens. Nesse álbum Mensagens tem vários trechos de livros, poesias e tal, lidos pelo De Rose, escritos por ele, lidos por ele. Então vou compartilhar justamente esse capítulo. Vou pôr o áudio pra gente agora. São as mensagens completas, tá? As mensagens que aparecem nesse áudio são as mensagens completas dele. Ou seja, tem várias. Mensagem da meditação. Vamos, criatura, que essa é um chacoalhão, dura de ser ouvida. Tem a beleza. Tem várias mensagens muito bonitas e elas são completas. Certo. Pedro, lembra que você tem que falar perto do fone da Ju, porque a sua voz sai muito baixinha. Eu acho que o microfone deve ser só de um lado. Vai ver que o microfone é só de um lado. Vocês me ouvem bem? Acho que sim, super bem. Então fala de novo. Mas vocês ouviram o que eu falei? Sim, sim. Tá bom. Da próxima vez, falo do lado da orelha da Ju. Podem sentar. Da próxima vez, vocês contrário. invertem onde estão sentados, exatamente. Lado, Gabi, fica à vontade. Sei que você falou que você tinha que sair agora. Boa reunião para você. Boa A gente vai reunião. continuar aqui. Depois eu olho o link aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vou dar o play aqui. Deixa eu só fechar o meu microfone para não interferir. As árvores e as pedras. Era uma vez um menino cheio de ideias estranhas. Ele achava que o infinito era pequeno e que o eterno era curto. Conversava com as árvores e com as pedras e emocionava-se com elas pela magnitude do que lhe contavam.
Um dia, as árvores lhe disseram: sabe, no nosso universo, cada uma de nós cumpre o que lhe cabe pela satisfação de fazer assim. Nenhuma de nós se exime da sua parte. Os humanos passam suas vidas a só fazer coisas que lhes resultem em tensões, infelicidade e doença. Não fazem o que realmente gostariam. Caem no cativeiro da civilização, trabalham no que não gostam para ganhar a vida e perdem-na em vão ao nada fazer de bom. Por isso, tornam-se rabugentos, envelhecem e morrem insatisfeitos. Procure você viver feliz como nós, pois alimentamo-nos, respiramos e reproduzimos-nos, tal como nos dá prazer. Assim, quando morremos, na verdade continuamos vivas em nossas sementes e crescemos de novo. Vá e ensine isso aos que, como você, podem ouvir nossas palavras. Fará muita gente feliz, livre da escravidão da hipocrisia. O menino ainda era pequeno para saber a extensão do que lhe propunham as árvores, mas concordou em levar essa mensagem aos homens. Entretanto, as pedras que até então tinham se mantido muito quietas começaram a falar e disseram coisas aterradoras. Uma pedra maior e coberta de musgo, o que lhe conferia um ar ancião e sacerdotal, tomou a frente das demais e falou fundo, ecoando dentro da sua alma. Não, você não deve cometer a imprudência de levar aos homens a mensagem das árvores. Nós somos pedras frias e friamente julgamos. Estamos aqui há mais tempo do que elas e temos visto o transcorrer desta pequena história universal dos humanos. Antes de você, muitos receberam essa mensagem e foram incumbidos por elas de recuperar a felicidade que os hominídeos perderam ao ignorar as leis naturais. Todos quantos tentaram ajudar a humanidade foram perseguidos, difamados e martirizados. Cada um conforme os costumes de sua época, crucificados em nome da justiça, queimados em praça pública em nome de Deus e tantos outros martírios pelos quais você mesmo já passou várias vezes e se esqueceu. Hoje, você pensa que não corre mais perigo e aceita tentar outra vez. Quanta falta de senso! Quando começar a dizer as coisas que as árvores transmitiram, vão primeiro tentar comprá-lo. Se você não sucumbir ao tilintar dos 30 dinheiros, então será preciso que seja realmente um forte para permanecer de pé, pois passarão a agredi-lo de todas as formas. Mas o menino respondeu prontamente. Tomou um ramo em uma das mãos e uma pedra na outra e bradou: este é o meu cetro e este o meu orbe. Com o vosso reino elemental construirei nosso santuário e nele reunirei os capazes de ouvir e de compreender. As rochas manterão do lado de fora os incapazes e as toras aquecerão do lado de dentro os que reconhecerem o valor deste reencontro. As árvores e as pedras emudeceram. Depois, as árvores o ungiram com o orvalho sacudido pela brisa, e as pedras deixaram cair em suas mãos o musgo primevo que lhes vestia, como que a abençoá-lo. Nesse momento, os raios do sol eram difusos por entre os ramos e a névoa da manhã. O menino olhou
fosse excessiva, não ajudaria a enxergar, mas ofuscaria o entendimento. Então, agradeceu aos ramos e à névoa, e mesmo às pedras que o faziam tropeçar, para torná-lo mais atento aos caminhos que percorria. E amou a todos, até aos homens. Bem, nesse capítulo, nessa resposta, acho que eu prefiro ver qual é a sua interpretação. É muito interessante que cada questionário que eu recebo, e acho que deve ser o mesmo com a Nath, com a Ju, com o Feder, tem uma interpretação um pouco diferente. E tem muito a ver, às vezes, com o nosso momento, aquilo que a gente dá destaque quando olha para esse capítulo e tenta enxergar qual é o sentido daquilo para a gente no momento. Então, daí também ser interpretativo, de acordo com a nossa fase, às vezes muda um pouco, de acordo com a nossa fase, do quanto a gente conhece o próprio De Rose, o método. Então, vai mudando bastante a nossa interpretação. Bem, querem comentar alguma coisa? Não? Acho que não. Perfeito. Então, finalizamos as 5 primeiras perguntas. E no próxima semana a gente continua, pelo menos mais 5. Mas a ideia é manter essa 25 minutos, meia hora de bate-papo. Perfeito? Até a próxima!